O Mossad executou algumas das missões de espionagem mais audaciosas na Terra, indo profundamente disfarçado em território hostil, capturando mestres do terror que parecem intocáveis e enganando grupos militantes a comprar eletrônicos manipulados através de um truque tão elaborado que ninguém suspeita de nada até que eles explodam sem aviso prévio. O Mossad espera até que os terroristas se sintam seguros e então lembra-lhes que eles não estão. Somos uma empresa de produção global. Nós escrevemos o roteiro, somos os diretores, somos os produtores, somos os atores principais. O mundo é o nosso palco. Como o Mossad conseguiu eliminar alguns de seus alvos mais desafiadores? Espiões bem-sucedidos dominam técnicas de espionagem para coletar informações sem serem descobertos. Um bom espião é paciente, mesmo que leve meses ou anos. Um bom espião pode esperar mais de uma década para obter o retorno. E então, quando o alvo menos espera, o Mossad envia uma pequena mensagem. Observamos, esperamos. Não há escapatória. Ninguém está fora de alcance, nem mesmo um fantasma. Mesmo em vida, Imad Mugnier era um fantasma nada amigável. Ele sempre foi extremo. Na adolescência em Beirute, ele liderava uma gangue que impunha a lei islâmica nas ruas, principalmente agredindo traficantes de drogas e garotas de programa. Mas ele tinha ambições maiores. Aos 21 anos, ele era o segundo no comando do Hezbollah, uma nova e obscura organização terrorista. Meses depois de assumir o cargo, ele planejou 2 atentados que mataram centenas de pessoas. 191 fuzileiros navais morreram na explosão em sua sede no aeroporto de Beirute. Ele supervisionou alguns dos sequestros mais bárbaros que o Ocidente já viu. Sua influência ia muito além de sua terra natal. Mugnier tinha como alvo impiedoso israelenses e judeus globalmente. Israel tinha que eliminá-lo, mas Mugnier era astuto. Muito astuto. Israel só tinha uma foto desbotada para identificá-lo. Por mais de 20 anos, nenhuma agência de espionagem conseguiu capturá-lo. Nem mesmo o Mossad, com suas estratégias criativas, conseguiu tirá-lo do esconderijo. Como assassinar seu irmão, outro operativo do Hezbollah? O Mossad esperou por Mugnier no funeral, mas Mugnier era muito astuto para aparecer. Seu irmão foi enterrado sem ele, e o Mossad parecia estar sem sorte. Ele era um fantasma, uma fumaça que ninguém localizava. Até que o Hezbollah cometeu um erro. Em 2004, Israel eliminou Galib Awali, um alto comandante do Hezbollah. Em uma tocante homenagem, o departamento de propaganda do Hezbollah o celebrou em um curta-metragem. Péssima jogada! O Mossad analisou cada quadro do vídeo em busca de novas informações. Eles não esperavam ver um fantasma na câmera, mas lá estava ele, ao lado do líder do Hezbollah, Imad Mugnier, em carne e osso. Foi a primeira aparição de Mugnier em décadas. Israel sabia a aparência dele e que se estivesse próximo a Nasrallah, provavelmente estaria no Líbano. Mas onde? E como eles chegariam até ele? Enquanto buscavam formas de alcançar Mugnier, o Mossad obteve uma grande vitória. Eles invadiram o sistema do governo iraniano, que mantinha arquivos sobre seus aliados e representantes, incluindo Mugnier. E foi assim que o Mossad descobriu que ele estava vivendo em Damasco, sob um nome assumido desde 2006. Foi a descoberta que eles estavam esperando. Também era um problema porque a Síria era um país-alvo, um estado inimigo, onde operações secretas são especialmente perigosas. Organizar uma tentativa de assassinato exigiria muitas viagens de reconhecimento à Síria. Mas a segurança síria era vigilante e sofisticada, e todos sabiam o que fariam com um espião israelense capturado. As viagens dos agentes israelenses a Damasco eram muito arriscadas. Então, o Mossad fez algo altamente incomum. Eles pediram ajuda aos americanos. Porém, a CIA tem uma política rígida de não gerar conflitos com nações neutras. E naquela época, a Síria e os Estados Unidos da América tinham relações diplomáticas. Eles não podiam simplesmente assassinar alguém em território sírio. Ou poderiam? De fato, eles podiam. Os Estados Unidos da América queriam Mugnier eliminado, pois ele enviava homens ao Iraque para atacar as tropas americanas. A CIA concordou em ajudar, sob 2 condições. 1. Os israelenses poderiam mirar em Mugnier e apenas em Mugnier. Isso significava que se houvesse mais alguém nas proximidades, toda a operação seria cancelada.
Os agentes dos Estados Unidos da América ajudariam a localizar Mugnier, mas o Mossad seria responsável por eliminá-lo. Os israelenses concordaram que era hora de um exorcismo. Enquanto seguiam Mugnier, os agentes americanos descobriram que o devoto homem de família tinha uma fraqueza. Os serviços de segurança sírios haviam lhe fornecido 3 mulheres para serem suas amigas íntimas. Ele ia vê-las sozinho, uma surpreendente falha de segurança para alguém que estava totalmente obcecado em se manter fora de perigo. Mugnier, um alvo, tinha o cuidado de verificar frequentemente com seus guarda-costas por detonadores dentro e embaixo do seu carro. Mas não pensaram em verificar o compartimento do pneu reserva na traseira de um veículo utilitário esportivo prateado e elegante. Bingo, era isso. Se o Mossad conseguisse colocar explosivos na capa do pneu, Mugnier cairia. Por meses, Mugnier foi constantemente seguido, esperando o momento ideal quando seu carro estivesse desatendido. Uma noite, enquanto Mugnier se aconchegava com uma amiga, agentes do Mossad agiram. Eles trocaram a capa do pneu dele por uma nova, com um dispositivo especial para eliminar Mugnier, sem causar outras baixas. A arma estava pronta. Agora, só precisavam que tudo mais se encaixasse. Por semanas, os agentes do Mossad aguardaram apreensivos. Eles quase detonaram a carga 32 vezes, parando no último instante quando Mugnier entrou rapidamente em seu carro ou ao se aproximar demais de alguém. Eles não esqueceram o acordo com a CIA. O alvo era Mugnier e apenas Mugnier. Na 33ª tentativa, em uma noite fria de fevereiro, Mugnier saiu de uma reunião com a inteligência síria e oficiais do Hezbollah. Sozinho. Era isso. Ao se aproximarem do carro de Mugnier, os agentes detonaram, eliminando-o. 30 anos finalmente capturaram o fantasma. Esta não foi a primeira missão audaciosa de Israel em território inimigo. Eles já tinham feito isso antes e fariam de novo, mas os resultados trariam um escrutínio inesperado. Dubai é o chamado playground dos ricos no Oriente Médio. É lar de alguns arranha-céus incrivelmente altos, colinas de esqui indoor improváveis e as águas turquesas e cristalinas do Golfo Pérsico. É também onde alguns dos militantes mais notórios do mundo operam. Mahmoud al-Mabrouk era um militante. Israel o queria desde os anos 80, quando ele e um cúmplice sequestraram e mataram 2 soldados israelenses. Mahmoud era gélido. Ele admitiu que seu único arrependimento foi não ter atirado com a arma ele mesmo. 20 anos depois, Mahmoud coordenava os envios de armas iranianas para o Hamas na faixa de Gaza, que eram usadas para atacar os israelenses. Era hora de se livrar dele. A questão era, onde e como? Mahmoud passava grande parte do seu tempo na Síria, China, Irã e Sudão. Não exatamente amigos de Israel, mas Mahmoud era um viajante frequente para outro destino, Dubai. Em 2009, o governo emirate não era muito amigável com Israel. Dubai era arriscado, mas a melhor das opções ruins. O grande fluxo de estrangeiros no Emirado permitia que agentes do Mossad se disfarçassem facilmente de turistas. A segurança de Dubai não era tão avançada quanto a do Irã ou da Síria. Os israelenses calcularam que nenhuma investigação iria muito longe. Erro número 1. Em 2009, o Mossad enviou um esquadrão para espionar Mahmoud e aprender seus hábitos. Eles entraram nos Emirados Árabes Unidos disfarçados, usando identidades e passaportes falsos. Passaportes que, em certos casos, pertenciam a pessoas reais que desconheciam que o Mossad havia tomado emprestado seus documentos. Meses depois, eles usaram os mesmos passaportes estrangeiros e voltaram a Dubai para envenenar Mahmoud. A missão foi um fracasso. Tudo o que o veneno fez foi deixar Mahmoud se sentindo um pouco mal. A boa notícia era que ele nunca percebeu que os israelenses eram a fonte de sua doença. A má notícia era que ele ainda estava à solta, e o Mossad estava determinado que na próxima vez que tentassem eliminá-lo, nada poderia dar errado. Em janeiro de 2010, o esquadrão de assassinos de Israel desembarcou em Dubai pela 3ª vez, usando os mesmos nomes e passaportes estrangeiros de antes. Erro número 2. Os assassinos não sabiam onde Mahmoud ficaria, então se dividiram em equipes e ficaram em hotéis diferentes. Alguns pagaram em dinheiro, outros com cartões de débito de uma empresa específica. Uma empresa administrada por um israelense. Erro número 3. Como a equipe estava dispersa pela cidade, precisavam se comunicar em tempo real.
Eles usaram celulares, mas não se ligavam diretamente por serem fáceis de rastrear. Em vez disso, os agentes ligavam para uma central telefônica na Áustria, que os conectava entre si automaticamente. Erro 4. Um espião habilidoso sabe que uma boa técnica de espionagem inclui mudar sua aparência. Novas perucas, chapéus, óculos e até disfarces. O esquadrão de assassinos dominava a técnica de se disfarçar. Alguns se passavam por tenistas. Um cara entrou no banheiro careca e saiu com cabelos luxuosos. Mesmo que evitassem a atenção alheia, olhos silenciosos os observavam constantemente. Os hotéis de Dubai estavam lotados de câmeras de segurança. Câmeras que viam e gravavam tudo. Erro número 5. 6 horas após Mahmoud chegar em Dubai, assassinos invadiram seu quarto de hotel. Levou 20 minutos para cumprir a missão. Depois de trancar o quarto por dentro, o esquadrão de assassinos fugiu rapidamente do hotel e embarcou nos voos. Mahmoud estava deitado na cama, parecendo ter sofrido um ataque cardíaco. Inicialmente, os seguranças do hotel que o encontraram pensaram ter apenas topado com um turista que teve o azar de falecer durante as férias. As autoridades desconheciam que ele era o armeiro do Hamas. Eles só conheciam Mahmoud pelo nome falso que usava em viagens. Seu corpo foi para o necrotério e foi esquecido. O Hamas ficou desconfiado. Não se ignora o Hamas quando ligam. Quando Mahmoud parou de atender o telefone, eles perceberam que algo estava errado. Um de seus agentes vasculhou delegacias e necrotérios até encontrar Mahmoud. E agora, as autoridades de Dubai estavam prestes a ter uma surpresa desagradável. Aquele suposto turista, na verdade, não era turista. O suposto ataque cardíaco foi, na verdade, uma ação do Mossad. Os serviços de segurança de Dubai estavam furiosos. Com o Hamas por usar Dubai como base para atividades ilegais e com o Mossad, que acabara de assassinar alguém em sua cidade. Eles examinaram as listas de passageiros das companhias aéreas, buscando pessoas que viajaram para Dubai no mesmo período que Mahmoud. Diversos nomes estrangeiros surgiam repetidamente. As autoridades cruzaram esses nomes com as listas de hóspedes dos hotéis. Os olhos silenciosos, a vasta rede de câmeras de segurança de Dubai, revelaram mais uma peça do quebra-cabeça: os rostos dos agentes. Com os nomes dos agentes em mãos, os investigadores analisaram dados, muitos dados. Cartões de débito rastreados até uma empresa dirigida por um israelense. Ligações telefônicas misteriosamente direcionadas para a mesma central na Áustria. Informações que evidenciaram que um grupo de pessoas, supostamente dispersas em Dubai, na realidade, agiu em conjunto. O principal investigador de Dubai reconstituiu o trajeto do esquadrão de assassinos usando as filmagens de segurança quase ao minuto. O filme granulado e silencioso não ganharia Oscar, mas as evidências eram irrefutáveis. Dubai não era o único governo irritado. O Mossad usou passaportes reais ou os falsificou. Para os países envolvidos, isso realmente não importava. Eles se sentiram manipulados, e Israel não podia arriscar afastar seus aliados. O episódio gerou intensa repercussão diplomática. A França condena este assassinato. Assassinato não é maneira de conduzir relações internacionais. Os incidentes com passaportes em Dubai também constituem uma clara e direta violação de compromissos confidenciais entre Austrália e Israel, que datam de alguns anos. No papel, a missão foi um sucesso. Eles eliminaram Mahmoud, interrompendo temporariamente o fluxo de armas do Hamas. Mas a operação foi um fracasso. O Mossad havia queimado vários agentes e exposto seus segredos de ofício, que nem eram tão sofisticados para começar. Foi um episódio humilhante, mas útil, porque Israel aprendeu muito sobre o que não fazer. Apesar de levar mais de uma década, eles finalmente aplicaram bem essas lições. Lembra do vídeo de junho de 2024? Não sou de apostas, mas arrisco dizer que nos próximos anos, agentes secretos israelenses farão missões bem selvagens. O governo israelense jurou derrubar todos os envolvidos no ataque de 7 de outubro, o que foi uma aposta segura. Um ar-condicionado quebrado quase frustrou a operação de Israel para eliminar um dos principais mentores do ataque de 7 de outubro. Ismail Haniyeh está envolvido com o Hamas desde a universidade. Ele estava no comando quando o grupo terrorista assumiu o controle da faixa de Gaza em um golpe violento. Por 10 anos, ele liderou o Hamas com mão de ferro. Mas em 2017, ele trocou a faixa de Gaza pelo Catar, um dos países mais ricos do Oriente Médio.
Haniyeh vivia no luxo, com um patrimônio de 4 bilhões de dólares, enquanto milhões de gazenses lutavam para alimentar suas famílias. Que líder, hein? Quanto ao motivo de Haniyeh estar desfrutando da boa vida no Catar, é complicado. O Catar hospeda a liderança do Hamas desde 2012, a pedido dos Estados Unidos da América que queriam uma forma mais fácil de dialogar com o grupo terrorista. Israel concordou em respeitar esse arranjo. Isso significava que atacar qualquer operativo do Hamas em solo catarí estava absolutamente fora de questão. Israel não queria repetir o fiasco de Dubai e arriscar alienar seu principal aliado, os Estados Unidos da América. Se eles fossem pegar Haniyeh, teriam que esperar ele deixar o Catar. O problema era que Haniyeh passava a maior parte do tempo na Turquia, Rússia e Irã, países muito perigosos para operativos israelenses. Durante sua visita ao Irã, Haniyeh não estava propriamente descansando. Ele ficava em um dos hotéis mais fortemente guardados de Teherã, a casa de hóspedes do notório Exército da República Islâmica, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é poderoso, perigoso e sofisticado, mas não era imune à espionagem de Israel. Em maio de 2024, um evento inesperado levou a um dos assassinatos mais ambiciosos do Mossad. Em um dia fresco de primavera, o helicóptero do presidente iraniano Ibrahim Raisi caiu inesperadamente em uma montanha remota. Nem Israel, nem a maior parte do Irã lamentava por Raisi. Ele era um monstro, responsável pela execução de vários milhares de prisioneiros políticos no Irã. Porém, Israel logo percebeu que tinha uma oportunidade única. O acidente de helicóptero resultou em um funeral de Estado no Irã e, em seguida, a posse de um novo presidente. Como figura-chave na rede de terror por procuração do Irã, Ismail Haniyeh compareceria a ambos os eventos, deixando Israel com poucas semanas para planejar o assassinato que o eliminaria. Alguém trabalhando para os israelenses contrabandeou um dispositivo para a casa de hóspedes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, cuidadosamente posicionado no quarto de Haniyeh. Reportagens divergem sobre quando o dispositivo foi colocado, logo após o acidente de Raisi ou meses depois, momentos antes da detonação. Ainda não sabemos quem, como ou quando, mas sabemos disso. Enquanto as festividades de inauguração terminavam e Haniyeh retornava ao seu quarto, uma equipe de agentes esperava ansiosa para agir. O ar-condicionado quebrou em julho, no Oriente Médio, onde faz muito calor. Até os vilões precisam se manter frescos. Quando Haniyeh saiu para consertar seu ar-condicionado, a equipe temeu que ele estivesse trocando de quarto, o que teria levado a um desfecho muito diferente. Mas depois de um tempo, Haniyeh retornou, sem muito tempo para aproveitar o quarto. Nas primeiras horas de 31 de julho de 2024, um estrondo sacudiu a casa de hóspedes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O homem que planejou os ataques de 17 de dezembro, responsável por dezenas de milhares de mortes, finalmente se foi. Mas a guerra estava distante do fim. Desde aquele dia terrível em outubro, Israel lutava em várias frentes, concentrando-se inicialmente no Hamas. Mas à medida que os foguetes do Hezbollah choviam sobre as comunidades do norte de Israel, expulsando 60 mil israelenses de suas casas, ficou claro que a situação não poderia continuar. Era hora de derrubar o Hezbollah. Em 2014, Taylor Swift lançou seu hit de sucesso, Shake It Off. A Rússia sediava as Olimpíadas de Inverno, e Israel, conhecido por sua alta tecnologia, fazia walkie-talkies desajeitados para um cliente especial. O cliente era o Hezbollah, que buscava walkie-talkies para seus combatentes, pois são o método perfeito de comunicação em um campo de batalha. Israel aproveitou a oportunidade instantânea e segura. O plano deles era simples: copiar um design japonês que o Hezbollah gostava, substituir componentes da bateria por pequenos explosivos e convencer o Hezbollah a comprá-los. Israel vendeu 16 mil walkie-talkies para o Hezbollah, usando uma complexa rede de empresas de fachada. E então, por 10 anos, eles se sentaram e esperaram. Como espiões adormecidos da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnost da Guerra Fria, o walkie-talkie parecia inocente. Na verdade, eram armas letais prontas para serem ativadas a qualquer instante. Anos depois, uma agente do Mossad teve uma ideia brilhante. Por que não fazer o mesmo com pagers? Faça alguns pagers de aparência inofensiva e voilá! Você tem um dispositivo explosivo controlado remotamente. Pagers são os dinossauros dos dispositivos de comunicação. Na maioria das vezes, eles são uma peça de museu. Mas para um grupo terrorista como o Hezbollah, os pagers tinham muito apelo.
Os pagers têm função limitada, apenas recebem mensagens, mas isso também significa que não podem ser hackeados eletronicamente, ideal para grupos que não querem ser rastreados. No início, o Mossad afirmou que não havia membros suficientes do Hezbollah usando pagers para valer o esforço de produzi-los e distribuí-los. Com o tempo, os superiores do Hezbollah ficaram inquietos sobre o uso de celulares, que poderiam ser hackeados e rastreados. Era um grande risco. Israel pulou. Eles criaram uma equipe para espalhar notícias falsas nas redes sociais árabes sobre a incrível capacidade de Israel de hackear celulares, visando enganar o Hezbollah a buscar alternativas mais seguras. O Mossad sabia que o Hezbollah desconfiaria de novas empresas de tecnologia. Então, Israel teve que trabalhar dentro do sistema de fornecedores existente deles, como pagers. Mas os fornecedores também não podiam saber. Tudo precisava parecer legítimo, então o Mossad tinha que se aprofundar. O Hezbollah adquiria dispositivos de uma empresa taiwanesa de tecnologia. Israel criou uma empresa de fachada em Budapeste, que adquiriu uma licença da Gold Apollo para produzir uma nova linha de bips. A nova linha de produtos era maior, mais robusta e durável. E veio com uma pequena surpresa embutida na bateria. Engenheiros israelenses passaram meses testando e ajustando os pagers, projetados para mutilar em vez de matar. O raio da explosão era minúsculo, apenas ferindo quem carregava o bip. Foi o ataque mais direcionado que o mundo já viu. O Mossad não deixou nada ao acaso. Eles testaram quais toques seriam mais convincentes e o tempo que alguém levaria para verificar seu bip após ser chamado. Para convencer o Hezbollah que os bips eram um investimento valioso, Israel usou anúncios sofisticados exibidos no YouTube. Clientes legítimos se interessaram, mas os israelenses os desencorajaram com preços absurdamente altos. Os clientes não sabiam que estavam falando com o Mossad. Enquanto isso, a equipe de vendas fez uma oferta irrecusável ao Hezbollah. O primeiro lote de bips era gratuito, com desconto para compras em grande quantidade. O Hezbollah caiu como um patinho. No outono de 2023, distribuíram milhares de pagers para seus operativos. Israel estava com o tempo contado. Um dos principais técnicos do Hezbollah começou a suspeitar que os walkie-talkies comprados 10 anos antes poderiam ser dispositivos incendiários. Ele fazia perguntas demais. Então, Israel o silenciou para sempre com um ataque aéreo. Em meados de setembro de 2024, chegou a hora do tudo ou nada. A inteligência de Israel descobriu que o Hezbollah pediu ao Irã para examinar os pagers, temendo que contivessem explosivos. Chegou a hora. 5 dias depois, à tarde, uma mensagem criptografada foi enviada para os pagers adulterados, ativando os detonadores escondidos. Momentos após, explosões ecoaram pelo Líbano. O país estava em choque, mas Israel ainda não havia concluído. Dias depois, ativaram os walkie-talkies. Após 10 anos, centenas de combatentes do Hezbollah foram neutralizados. A rede de comunicações deles foi destruída. E em um dos maiores golpes à organização terrorista, Israel aproveitou a fraqueza do Hezbollah para finalmente assassinar seu líder evasivo, Hassan Nasrallah. Era coisa de thrillers de espionagem. Tão improvável, parece impossível. Mas esse é o modus operandi do Mossad. Eles precisam permanecer adaptáveis. Eles precisam ser imprevisíveis e pensar fora da caixa para atacar de surpresa. Nem toda missão tem sucesso, mas quando tem, eles lembram aos inimigos de Israel que os judeus reagem e que o Mossad está sempre observando, trabalhando além do horário para proteger sua pequena nação.